Olá, paz e bem. Paz e bem a você que vem chegando mais uma vez para partilharmos o Evangelho juntos, para nos nutrirmos do ensinamento de Jesus e para buscarmos nele a força e a luz de nossos passos. Hoje é véspera do 18º domingo do tempo comum do ano A. É bom não aqui para nós, né, Frei Érica? Amanhã aqui, sendo 2 de agosto, a gente reza a festa de Nossa Senhora dos Anjos, que é uma festa muito querida para nós da família franciscana, que remonta à igrejinha da Santa Maria dos Anjos, da Porciúncula, lá onde a nossa ordem começou em Assis. Então, para nós aqui amanhã é a festa de Nossa Senhora dos Anjos e não o 18º domingo do tempo comum, por isso que quase que eu preparo o Evangelho errado para a gente rezar juntos agora. Mas enfim, não tem problema. Foi ele que me fez me dar conta a tempo. Então nós vamos ler juntos o Evangelho do 18º domingo do tempo comum. Você se lembra que na semana passada nós terminávamos o capítulo 13 de Mateus, que é aquele capítulo bastante instigante, que é já o terceiro discurso que Jesus faz em Mateus. O primeiro tinha sido o Sermão da Montanha, o segundo tinha sido o Sermão do Envio dos Apóstolos, e agora o terceiro sermão foi o Sermão das Parábolas, ou Sermão sobre o Reino. Então agora no capítulo 14, que é o que nós vamos ler hoje, nós já entramos na quarta parte do Evangelho, que é agora dedicada, que vai ser encerrada com o discurso sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre a nossa identidade como igreja. E aí tudo que o Evangelho narra já nessa parte narrativa que vem antes do discurso, de alguma maneira insinua já o tema da igreja. E aí a liturgia dá um pequeno salto. Havia no começo do capítulo 14 2 relatos que nós não ouvimos no domingo. Ela salta o relato no finalzinho ainda do capítulo 13, quando Jesus vai a Nazaré e é rejeitado pela sua família, pelos seus concidadãos, e depois ele salta também a partir do versículo 1 do 14 até o 12, o relato da morte de João Batista, que aliás é o Evangelho de hoje, deste sábado, né? Nós estamos caminhando bastante juntos, o Evangelho durante a semana e o Evangelho do fim de semana, porque ao longo do ano, durante a semana, nós lemos os 3 Evangelhos. Nós começamos com Marcos lá em fevereiro, depois, quando acaba Marcos, passamos para Mateus, quando acaba Mateus, daqui a pouco passamos para Lucas. Então, durante a semana, nós lemos os 3 ao longo do ano. Nos domingos, nós lemos um por ano. Então, esse ano Mateus, o ano que vem Marcos, no outro ano Lucas. Então, nesse momento que nós estamos agora, começa a coincidir. No ano B, que é o ano de Marcos, o começo do ano é que coincide. E no ano C, que é o ano de Lucas, é no final do ano que coincide. Então, ninguém estranha essa coincidência. A liturgia escolhe, para começar esse capítulo 14 no domingo, o texto que vai do versículo 13 até o versículo 21, que é um texto popularmente chamado de o texto da multiplicação dos pães, ou o milagre da multiplicação dos pães. Um texto muito importante, não é à toa que todos nós o sabemos quase de cor. É um texto muito importante na nossa tradição, é um texto que ele é narrado nos 4 evangelhos. Aliás, Marcos narra 2 vezes, Mateus narra 2 vezes, Lucas narra uma vez e João narra uma vez. Então, realmente é um texto que entrou muito fundo na memória da comunidade. E por isso, também na nossa catequese, é um texto que é bastante trabalhado. Não é difícil você encontrar em qualquer lugar onde há iconografia cristã esse sinal dos 5 pães e dos 2 peixes. Ficou realmente um sinal muito importante para nós. Sinal de que o texto era realmente muito importante para as primeiras comunidades. E há várias maneiras de ler esse texto. Uma maneira de ler esse texto, por exemplo, é lê-lo com a ênfase no milagre. Então, para a gente ler o texto e se encantar o quanto Jesus é poderoso e milagroso e milagreiro, porque ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. É uma leitura possível, mas não vai ser a nossa perspectiva. Afinal de contas, o relato de milagre ele é um gênero narrativo. E ele tem uma estrutura muito clara, com um objetivo muito claro. O relato de milagre, pode reparar, ele tem variantes, mas ele é quase que nesse esquema. Há uma situação difícil que tem que ser resolvida. Alguém pede ajuda, ou às vezes o taumaturgo, aquele que vai realizar o milagre, se antecipa e oferece uma solução. Seja com pedido, seja com oferecimento, acontece o gesto admirável, daí miraculo admirável.
Depois as pessoas se encantam, ou se amedrontam, ou reagem, e desperta a fé naquele que realizou o sinal, ou o milagre, ou o gesto admirável. Ou seja, necessidade, pedido, gesto, o crédito, a fé àquele que realizou. Então, o objetivo do relato de milagre é esse último passo, é despertar a admiração, despertar a fé e a confiança naquele que realizou o gesto. Ou seja, ou no profeta que realizou o sinal, ou no Deus que por meio do profeta realizou o sinal, ou no caso dos evangelhos, despertar a fé em Jesus que realizou o milagre. Ou ainda, por assim dizer, o milagre revela alguma coisa sobre esse que o realiza, seja alguma coisa sobre o Deus, que é a fonte dessa graça, seja alguma coisa sobre Jesus que realiza. Então, Jesus que alimenta 5.000 pessoas com 5 pães, no fundo quer dizer, nós vamos ver no texto, que ele sacia a fome de uma multidão inteira, ou diria, a fome de todos nós. E aí, se a fome é o sinal dessas buscas mais fundas que nós trazemos na vida, nós podemos buscar nele, na palavra dele, a saciedade para isso que nos coloca em busca, por exemplo. Ou seja, a finalidade do relato do milagre nunca é o próprio milagre, mas é aquilo que o milagre revela, seja sobre Deus, seja sobre quem o realiza. Então, a ênfase no milagre não vai ser a nossa perspectiva. Há uma outra maneira de ler esse texto, que é como que um sacramento da solidariedade, para dizer que Jesus, quando abre a matula e oferece os 5 pães, desperta nas pessoas que estão ali também o desejo de dividir a sua própria matula, e aí todo mundo divide aquilo que tem, e aí ninguém passa fome quando a gente divide, e aí, pelo contrário, sobra 12 cestos cheios, para dizer que sobra ainda uma infinitude. O sentido é bonito, para dizer que quando a gente divide, ninguém passa necessidade, o que é verdade, tanto para o pão. A gente sabe que não é o problema da fome, que não é que falta pão em lugar nenhum. O problema é que tem muito pão numa mesa só, e aí tem muita mesa sem pão, por consequência. O problema não é falta de riqueza. Há muita riqueza numa conta só, e aí fica sempre as outras. Então, quando a gente coloca à disposição aquilo que tem, é verdade que não se passa necessidade. Isso é verdade. Agora, dizer que esse é o sentido do texto é difícil. Porque, no fundo, o que a gente está querendo salvar, de alguma maneira, é o fundo de verdade histórica do relato. Afinal de contas, a gente sabe que não dá para multiplicar 5 pães para alimentar 5.000 pessoas. Então, a gente quer, de alguma maneira, salvar o que foi mesmo que aconteceu naquele fim de tarde que justifica o relato do Evangelho. O problema é que se a gente entra por esse caminho de querer salvaguardar o fundo de verdade do fato que subjaz ao texto, nós vamos ter muitos problemas, não só com esse texto, mas nós vamos ter problemas com os relatos da infância, nós vamos ter problemas com os relatos do ressuscitado, nós vamos ter problemas com uma série de relatos, porque do ponto de vista factual, meramente do fato acontecido, os evangelhos são inconciliáveis, porque eles apontam para fatos bastante diversos, às vezes conflitantes, às vezes frontalmente contraditórios. Então, não é essa a questão. O texto é um relato catequético, não é um relato histórico. É um relato teológico, não é um relato factual. Então, salvaguardar o fato histórico que está por trás desse texto não é o objetivo nem do evangelista e nem vai ser o nosso aqui. As Bíblias geralmente trazem esse título, o milagre da multiplicação dos pães. O problema é que a palavra milagre e a palavra multiplicação não estão no texto. Então, o bom seria que a gente ignorasse esse título e lesse o texto para ver o que o texto, por ele mesmo, nos revela sobre aquilo que ele quer dizer. E é isso que nós vamos fazer. Então, o texto é Mateus 14, de 13 a 21. E o texto diz assim: Naquele tempo, é a introdução artificial da liturgia, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mateus acabou de contar a morte de João Batista, nós saltamos o texto, mas até o versículo 12, Mateus acabou de contar essa história. Aliás, é uma história bastante trágica, não é? É interessante como um homem tão grande como João Batista morre numa situação tão ridícula, um rei bêbado que promete aquilo que não deve na frente de quem não deve, a uma moça que não sabe o que quer, filha de uma outra que quer tudo,
e aí, por causa dessa ciranda de maldade, de perversidade, de irresponsabilidade, é essa trama que mata João Batista. Justifica aquela bela poesia de Altair Veloso no Alabê de Jerusalém, quando ele recria na sua fantasia essa cena do encontro de João Batista e Herodes Antipas. Então, depois que João fala, e aí Herodes fala: tirem esse homem do meu palácio. Sob o tridente morram as serpentes, como já fez meu pai, o Herodes velho, né? Porque eu, Antipas, sei que em mim habita a fúria das trevas, o medo de César e as garras da paixão. Tirem ele daqui. E de fato, né? A fúria das trevas, o medo de César, a submissão ao poder e as garras da paixão são uma mistura muito perigosa. E isso mata não só João Batista, mas segue matando muita gente por aí. Então, depois desse relato, Mateus emenda uma coisa na outra. Então, depois que soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. No Evangelho de Marcos, também esse texto dos pães está precedido por uma travessia de barco, não porque Jesus soube da morte de João Batista, como aqui, que obriga Jesus a mudar de lugar, a fazer uma travessia, e é assim. No Evangelho de Mateus, há certas semelhanças entre João Batista e Jesus, embora haja também muitas diferenças, mas há uma espécie de... O evangelista compreende que há uma espécie de continuidade, né? Então, se esse é o fim de João Batista, não é difícil prever o que isso diz sobre o fim do próprio Jesus. E se nós já estamos no quarto livro, introduzindo o mistério da comunidade da igreja, também não é difícil imaginar qual é que é o destino dos discípulos de Jesus olhando para o fim de João Batista. Em Marcos, eles atravessam porque eles vão descansar. Os discípulos retornam da missão e Jesus os convida para ir para um lugar deserto para nutrir a relação de discipulado com ele e descansar da missão. Mas eles vão. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Veja que não pode ser factual, porque se ele está atravessando o mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, né? O lago de Tiberíades, se ele está atravessando o lago, não é possível que a multidão dando a volta por terra chegue primeiro. A questão não é essa. A questão é que a fome do povo é tanta, e nós vamos ver, a gente quando está com fome está com pressa, né? Quem tem fome tem pressa, fala o ditado. A gente quando está sob necessidades extremas, a gente não pode esperar. É por isso que o Papa Francisco diz que a igreja devia ser um hospital de campanha e não um posto de alfândega, no sentido de primeiro socorrer as pessoas para depois verificar o que mais nós podemos fazer por elas, oferecendo inclusive o ensino da igreja, mas isso é lá na frente. Primeiro interessa sanar as feridas de morte que às vezes as pessoas trazem no coração. Então, a fome do povo é tanta que, sabendo que Jesus partiu com os discípulos, o povo dá a volta a pé e chega primeiro. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão. Essa é uma expressão que o Evangelho gosta. Jesus se encheu de compaixão. É a expressão que Lucas usa para o pai quando vê o filho chegando, o filho mais novo. Ele se encheu de compaixão. É também a expressão que Lucas usa para dizer do sentimento que o samaritano teve por aquele homem que estava caído na beira do caminho. É a mesma expressão que Marcos usa quando Jesus está na sinagoga de Nazaré e lá está um homem com a mão atrofiada, com a mão seca, com a mão defeituosa. Ele olha para os fariseus, olha para o homem com compaixão e olha para os fariseus com ira. É a mesma expressão que Jesus... Enfim, há uma série de momentos no Evangelho que Jesus sente compaixão, segundo o evangelista. Em grego, compaixão é um sentimento, não é apenas dó, aquela comoção que a gente sente quando vê uma situação de sofrimento, mas compaixão é um sentimento assim das entranhas, é uma coisa visceral, é uma coisa que faz estremecer, minha avó diria que dá um nó assim nas tripas da gente. Isso é compaixão no Evangelho. Então esse sentimento, esse estremecimento interno que só passa quando você vai lá e faz alguma coisa. Então Jesus se encheu de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Em Marcos, a introdução é um pouquinho diferente. Em Marcos ele diz, Jesus se encheu de compaixão porque o povo era como ovelhas sem pastor, é a expressão lá de Ezequiel 34, e começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Então, em Marcos, a fome do povo é sanada com ensinamento. O desamparo dessa multidão que é como ovelha sem rumo é curada com ensinamento. Aqui em Mateus, a compaixão de Jesus se derrama em forma de cura, de saúde, em forma de amparo para as dores do corpo. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: o entardecer é sempre um momento decisivo na vida do evangelista, de Jesus e daquele que está lendo o texto. O entardecer significa que o tempo está acabando. Para nós que temos luz elétrica em casa, para nós o entardecer é só o começo da noite e a noite é uma criança, né? Para os antigos não era assim. Para os antigos, o entardecer era realmente o fim do dia, é hora de finalizar tudo. O que não foi finalizado até o entardecer vai ficar para amanhã, porque não tem luz suficiente para continuar. Então, o entardecer é a hora de tomar as decisões, é hora de deixar o trabalho, é hora de procurar o descanso e a quietude. Só que aqui, ao entardecer, o povo está lá ainda. E agora? O que vai fazer com essa gente? Então, ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede essas multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: a preocupação dos discípulos parece muito correta, né? Afinal de contas, a tarde está caindo, o mestre só não está vendo que, né? Vamos dar um jeito, libera essa gente aí, porque parece uma preocupação muito justa, mas na verdade pode ser também um medo de ter que se comprometer. Se a noite cair e essa multidão está aqui, em volta de nós, do mestre de nós, o que nós vamos fazer com essa gente? Quer dizer, no fundo a gente quer, não é tanto liberar as pessoas para que elas busquem o seu caminho, mas a gente quer não se comprometer com elas. A gente quer lavar as mãos sobre o destino que elas escolherem. Há um limite muito, muito tênue entre respeitar a liberdade do outro e abandoná-lo à sua própria solidão para deixar que ele siga o seu caminho. Parece que é essa a preocupação dos discípulos aqui. Tanto que Jesus responde: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Pronto, se eles queriam se descomprometer, o mestre acabou de comprometê-los. Não, eles não vão embora, vocês é que devem oferecer, já que vocês estão tão preocupados, né? Então deem alguma coisa para comer para eles. Os discípulos responderam: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Vocês nunca se perguntaram por que os pães são 5? Por que os peixes são 2? Há outra versão desse relato, tanto em Mateus como em Marcos, não são 5 pães e 2 peixes, são 7 pães. Também não é por acaso. O fato dos pães serem 5 e os peixes serem 2, ou dos pães serem 7, é significativo. Não é só porque 7 é um número pleno, um número cheio, o número da fartura, portanto, mas 5, na verdade, lembra que Mateus tem 5 discursos? E lembra que são 5 discursos exatamente para copiar o esquema, vamos dizer assim, da Torá dos antigos judeus, que também tem 5 livros, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Quer dizer, no fundo, o que Jesus vai oferecer para eles é como que uma nova Torá, é como que um novo ensinamento, é como que um novo alimento para suas buscas e para suas fomes. Assim como o povo lá na saída do Egito é alimentado na sua caminhada, é encorajado no seu caminho de liberdade pela Torá, pelo mandamento, assim também agora Jesus, ao entardecer, oferece ao povo esse novo alimento. E os 2 peixes? Bom, a escritura judaica não são só os 5 livros da Torá, tem ainda os profetas e tem ainda os chamados escritos, os salmos, provérbios, os livros sapienciais. Então, os 5 pães e 2 peixes são a Torá inteira. Quer dizer, tudo aquilo que o povo tem fome, Jesus vai oferecer a eles. De tudo aquilo que o povo procura e busca e deseja, Jesus vai oferecer como alimento. Então, quando as fomes do caminho vierem e quando os entardeceres nos pegarem ainda no meio da jornada, que nós não tenhamos medo, porque o alimento que Ele nos dá é suficiente para matar a nossa fome, não interessa se os comensais forem 1000 vezes mais numerosos do que os pães. Então, trazei-os aqui. Veja que essa preocupação dos discípulos
não é a preocupação, veja, não é um fato histórico que está em questão, mas é como isso, lembra que é o quarto livro, o livro da igreja, no fundo, o comportamento daquilo que a igreja tem para oferecer ao longo da sua história. Porque veja só, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e o deu aos seus discípulos, e seus discípulos distribuíam às multidões. Ele levantou os olhos, é a expressão que está na oração eucarística 1, na oração eucarística 5. Ele levantou os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu e deu, e distribuiu. Esses 4 verbos nós os conhecemos. São os verbos da Eucaristia, são os verbos da ceia. Aí nós vamos entendendo por que esse texto está aqui, no 4º livro de Mateus. Porque exatamente é um texto performático da Eucaristia e que performaticamente nos ensina o que é a igreja. A igreja será constantemente a família, o grupo de irmãos daqueles que estão em torno da fé em Jesus e que nos entardeceres e nas fomes da vida vão de novo se colocar na mesa com Ele, vão levantar os olhos para o céu, abençoar, partir e distribuir a sua presença. E aí nós entendemos que aquilo que Jesus está distribuindo não é outra coisa senão Ele próprio, assim como na Eucaristia. Então, os 5 pães e os 2 peixes, essa escritura inteira que Jesus abre para esses que têm fome, no fundo, é Ele mesmo, que se oferece e que se dá como alimento para aqueles que o buscam. Então, e os discípulos distribuíram às multidões. Se quisermos, então, nós nunca diríamos chamar esse texto de multiplicação dos pães, né? A gente poderia chamar o texto da benzeção dos pães, o texto da distribuição dos pães, o texto da divisão, da fração dos pães, mas não é multiplicação, é divisão. É dividindo realmente que o pão se multiplica. É, na verdade, na partilha da vida, assim como Jesus, dividindo a sua vida, se torna agora presente na fome e na busca de todo mundo, assim também a gente, no exercício da fraternidade da igreja, a gente também se dando e se oferecendo. É ali também que a presença dele se divide e sacia as fomes. Então os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, sem miséria, viu, Frei Eric? Comeu até ficar satisfeito. E dos pedaços que sobraram, eles recolheram 12 cestos cheios. O que são 12? Não é o número dos discípulos, dos apóstolos? Ou seja, aonde que estão esses pedaços do ensinamento, da presença de Jesus? Ora, estão na tradição apostólica. Nós estamos comendo desse cesto aqui até hoje. A gente está até hoje comendo da presença dele, que continua se dando a nós pela tradição dos apóstolos, que chega até nós pelo mistério da igreja. Então colheram os 12 cestos para dizer que não se perde essa presença dele, mas uma vez dividida, a gente consegue levar e oferecer ainda para sempre. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como se mulher e criança comesse menos, né? Não é essa a questão. Mateus é um bom judeu e aí na hora de contar ele conta os homens, não conta as mulheres e crianças. Se for como hoje, se você tirar a base dos homens que estão na igreja e depois contar as mulheres e crianças, serão realmente muito mais numerosos do que os homens. Mas então, e o texto acaba aqui, é apenas isso. Ou seja, nós não estamos diante de um texto que quer apenas nos contar um gesto milagroso de Jesus, ou um texto que quer apenas, como se fosse pouco, não é pouco, mas que quer apenas nos convidar à partilha. Mas é um texto que diz da identidade disso que nós somos, que é a igreja, que é no fundo uma oferta de alimento e de sentido às buscas e às fomes daqueles que acorrem atrás de Jesus. É por isso que os discípulos não têm que ter medo de oferecer o que eles têm, assim como nós não temos que ter medo de oferecer aquilo que nós temos, porque pode até parecer pouco, 5 pães e 2 peixes, e todo mundo que exerce alguma função de liderança, de coordenação das pastorais e das comunidades, às vezes experimenta esse sentimento: meu Deus, será que eu tenho que oferecer para essa gente? Mas não é esse o problema, porque a gente não oferece daquilo que é nosso. O que a gente oferece é aquilo que também nos saciou e que, porque nos saciou, nós oferecemos. O
O que nós oferecemos são os 5 pães e 2 peixes, ou seja, a nova Torá, a nova aliança, que é a própria pessoa de Jesus, que é a sua presença que continua nos reunindo, que continua nos alimentando e que continua nos encorajando nas travessias desses desertos, mesmo que a noite caia, mesmo que nossas fomes sejam tão grandes e que nós sejamos tão numerosos, muito mais do que os pães. Interessa a gente não perder de vista a capacidade de se comprometer com as fomes do mundo, de levar a sério essas buscas e essas fomes, sabendo que essa presença do ressuscitado, que continua se dando a nós, ela continua sendo suficiente para saciar e para continuar encorajando as nossas buscas e as nossas travessias. Que Jesus, o pão da vida, como diz o Evangelho de João, que Ele mesmo nos conduza nesse caminho do seu discipulado, que Ele possa ser o mestre que caminha à nossa frente, que Ele nos convide a sentir compaixão diante das buscas uns dos outros, que Ele nos convide a nos comprometermos com as fomes uns dos outros e que Ele não permita que a gente se acovarde diante da necessidade de oferecê-lo a quem o busca ao nosso lado. E que, alimentados pela presença e pelo ensinamento dele, possamos ser no mundo o seu corpo, a Igreja, que continua se oferecendo e se dando, sem medo de ser pouco, mas com a confiança de que essa presença dele sacia e mata a fome, dando sentido às buscas da nossa vida. Que a palavra dele realmente seja nosso alimento. Paz e bem.